A nossa equipe do Show da Paz esteve presente nos locais mais importantes da Arquidiocese de Fortaleza para as celebrações da Semana Santa. O nosso arcebispo Dom José Antônio escolhe esse período para ficar mais perto dos seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza e dedica os 3 primeiros dias da Semana Santa para dar formação no seminário propedêutico. Na formação estavam todos os seminaristas do propedêutico e seminaristas do primeiro ano de Filosofia e Teologia. Dom José Antônio nos concedeu uma entrevista contando como nasceu sua vocação. Falar sobre a vocação é falar sobre a presença de Deus na vida da gente. Coisa que não é tão fácil dizer, porque a nossa experiência humana é sempre muito parcial. Mas, sem dúvida, aquilo que a gente vive e que define a vida da gente, jamais a gente pode esquecer, né? Minha vocação para ser padre, na verdade, foi tomando consciência quando, depois dos 13 anos de idade, eu comecei a ter uma vida mais próxima da igreja. Comecei a ser catequista porque um dia senti a necessidade de fazer alguma coisa pelos outros. Foi acho que uma inspiração de Deus dentro do meu coração, que me mostrou num dia pensando que eu não podia ser feliz vivendo só pensando em mim, na minha satisfação, nas minhas diversões, no meu trabalho, no meu estudo, mas que eu deveria fazer alguma coisa de bem pelos outros. Aí me veio o desejo de procurar o pároco da minha paróquia. Eu morava muito perto da casa paroquial, da proximidade da igreja, e pedi a ele, perguntar a ele o que é que eu poderia fazer. Ele me disse: venha domingo que você poderá acompanhar um grupo de crianças como catequista. E fui domingo, ele me deu 5 crianças pequenininhas de pré-catequese para começar a ser catequista deles. Eu não sabia nem o que fazer, mas eu acho que é aquilo, a gente sente a necessidade de ser generoso e fazer alguma coisa, já é uma resposta que a gente está dando a um estímulo de Deus. E aquilo depois vai crescendo. Eu comecei a me abrir, me preparar e a trabalhar mais na comunidade, trabalhar com as crianças e com a apresentação, teatro das crianças. Quer dizer, houve um desenvolvimento muito grande também com os colegas que eram catequistas, todo domingo na missa. Isso daí começou a me envolver na comunidade. Eu estudava, mas o que me satisfazia realmente era, se eu estudava, era para poder ter mais, para poder dar aos outros. Isso daí eu me sentia muito feliz. Então, um dia o padre, me vendo que eu comecei a ir à missa diariamente antes de ir para a escola, e o padre um dia me convidou. Faltava um sacristão na igreja, ele me convidou: você não quer me ajudar como sacristão? Eu falei: mas eu tenho muito pouco tempo. Mas não tem problema, você vem e depois você vai para a escola depois de ajudar as coisas aqui na igreja. E eu comecei. E um domingo, eu fui para a igreja para arrumar as coisas, preparar tudo, participar da liturgia da igreja e depois o catecismo. E no intervalo de uma missa, um padre que era o vigário paroquial da paróquia lá me pediu um favor. Olha, ontem à noite teve muita gente na casa paroquial, tem uns copos, umas xícaras, umas coisas lá para lavar, você poderia ajudar? Eu fui para a casa paroquial para ajudar isso. Eu estou lá lavando essas coisas, o padre me perguntou: olha, você nunca pensou em ser padre, não? Eu, com toda sinceridade, disse para ele que nunca tinha pensado mesmo, não. Eu tinha pensado, sim, que a gente só é feliz se a gente serve aos outros e faz o bem. Isso sim. Então, isso eu queria viver na comunidade, mas não pensava nisso. Me via como um cristão leigo, satisfeito, ou pelo menos tranquilo daquilo que eu estava vivendo. Um adolescente com 14, 15 anos, para mim já era uma grande felicidade poder ter descoberto Deus dessa maneira, servindo os outros. Então, ele me disse, eu disse: não, nunca pensei, mas aquilo de repente começou a ficar dentro do meu coração. Até que um dia, tempos depois, eu estava fui para a igreja no domingo, ia ter a missa, depois a catequese, toda a programação, e eu fui à missa e fui comungar. Quando eu voltei da comunhão, estava rezando, como que dentro do meu coração uma coisa assim, uma voz interior minha mesmo, como que respondia: você vai sim, por que não? Era como que uma resposta que vinha dentro de mim para dizer a Deus:
se eu quero fazer alguma coisa de bem pelos outros, entrego a minha vida inteira. Não só alguma coisa, mas minha vida inteira. E foi aí então que, aí eu comecei, aí as coisas foram amadurecendo, tinha que falar com meu pai, e meu pai não concordou muito não, quis que eu terminasse meu estudo, que eu crescesse, tivesse mais de 18 anos, tivesse uma profissão e depois fosse um homem adulto para decidir, porque ser padre era uma responsabilidade muito grande. Olha, um padre não vai se casar, como é que vai ser? É toda essa história. Aí eu disse, tá bom, eu não resisti ao meu pai não, disse, tá bom, então eu vou continuar, vou estudar, vou fazer, pôr a minha vida para frente. E foi, mas sempre ligado à igreja, sempre ligado à comunidade e assumindo cada vez mais a responsabilidade de querer ser cristão. Quando eu fiz 18 anos, aí tirei meu primeiro diploma de segundo grau, que foi de técnico de contabilidade. Fazia também, nessa época, um outro curso, que era de magistério. Trabalhava ainda como sacristão e trabalhava num escritório de contabilidade. Então eram 2 empregos e 2 escolas, um tempo super ocupado. Mas aí, quando me formei, a decisão interior no coração existia e não tinha como não responder a isso. Eu peguei meu diploma e foi uma coisa muito bonita, porque meu pai já tinha mais de 50 anos de idade e ele tinha voltado a estudar. Ele só tinha feito até terceiro ano de escola rural naquele tempo, ele era agricultor e voltou a estudar, retomou o estudo. E quando eu me formei de técnico de contabilidade, estudávamos à noite, muitas vezes íamos à aula junto, eu e ele se formou naquele ano em 8ª série. E então, na festa da formatura, o diretor da escola, que era muito amigo da família, inclusive da minha mãe, porque minha mãe era professora primária, e ele, esse diretor, tinha sido diretor da escola dela na zona rural, quando ela foi professora lá. Então tinha amizade com a mãe, amizade com a família. Ele fez uma trama no momento da entrega dos diplomas, chamou a mim para entregar o diploma do meu pai e ao meu pai para entregar o diploma a mim. E quando chegou em casa, eu entreguei o meu diploma para o meu pai e disse, olha, o senhor queria que eu tivesse uma profissão, agora eu tenho. O senhor queria que eu tivesse uma experiência, eu tenho, trabalho. E o senhor queria que eu me tornasse adulto, para eu saber o que eu queria, eu me tornei, e o meu desejo é mesmo ser padre. Então ele aí não fez mais resistência, e foi aí que eu entrei no seminário, ainda fazendo 2 anos de segundo grau para me adaptar às matérias do seminário, filosofia, teologia, e em 1974 fui ordenado padre. 8 de dezembro de 1974, 8 de dezembro também era a data de aniversário de casamento dos meus pais. Então foi uma festa dupla. Foi a festa do casamento deles e foi a festa da minha ordenação. Meu pai, que tinha sido tão resistente e que na época que eu entrei no seminário nem católico era, e agora era o homem mais feliz que eu vi na minha vida. Realizado, feliz, orgulhoso no meio da família de ter um filho que era padre. Há pouco tempo atrás, 1 ano e meio atrás da minha ordenação, ele tinha participado de um encontro na igreja, tinha se convertido, tinha feito a primeira comunhão depois dos 50 anos de idade e era o homem mais contente e feliz que eu vi. Aí eu, olhando para trás, eu dizia no início que a vocação da gente é um sinal da presença de Deus na vida da gente. Eu vejo que Deus estava presente sempre, presente na minha família, uma família muito unida, onde a gente viu muito o amor, a compreensão. O exemplo dos meus pais foram uma coisa que me ajudaram muitíssimo. Depois a minha vida também, essa opção por servir aos outros, um toque de Deus na minha vida ainda adolescente e depois mesmo o amadurecimento que Deus foi fazendo. Nos meus anos de padre até hoje, eu vejo sempre acontecer de novo isso. A vida da gente é dirigida por Deus em todos os momentos. No tempo de formação no seminário a gente teve problemas graves, grandes. Era a época do pós-concílio, os anos 60, a Revolução da Juventude, a época de regime totalitário no Brasil. E tudo isso mexeu muito com a gente, estudante. Mas Deus teve sempre muito presente.
Depois da vida de sacerdote, trabalhando em seminário, em paróquia, com o povo, em diversos lugares do ministério, eu senti também sempre Deus presente. A gente se sentindo sempre muito despreparado para enfrentar os desafios, mas a graça de Deus nunca faltou. Eu trabalhei muitos anos com a formação, muitos anos com o seminário, foi uma imensa alegria para mim ver tantos e tantos alunos que a gente ajudou também a fazer o passo de encontrar a proposta de Deus e de responder a proposta de Deus na sua vocação, vai fazendo a vida da gente ser muito feliz. Hoje eu tenho quase 40 anos de padre, 38 anos este ano. E eu vejo com muita alegria, Deus me colocou no caminho certo, porque eu sou muito feliz naquilo que faço e depois de padre, 20 anos de bispo já, eu vejo que Deus me coloca a realizar um projeto que jamais foi pensado por mim, mas foi pensado por Ele. E que me faz muito mais realizado e feliz do que se eu tivesse eu mesmo planejado para mim aquilo que eu gostaria de fazer. Então, para mim, volta essa questão. A vocação é um chamado de Deus, é a gente descobrir Deus presente na vida e poder ir dizendo o próprio sim, e a gente vê por que caminhos tão bonitos Deus leva à aventura de uma pessoa humana. Sou muito grato a Deus por isso. Na Quinta-feira Santa, todos os sacerdotes da Arquidiocese fazem sua renovação dos votos na Catedral, durante a Missa dos Santos Óleos. Antes da celebração, nossas câmeras flagraram algo impressionante. Uma cena que nos chamou a atenção na cripta da Catedral. Frei Roberto, esse velhinho de 91 anos, não abre mão de participar de tudo. Na hora de se vestir para a procissão, é auxiliado por Dom Rosalvo. Um verdadeiro sinal de serviço e amor.